Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí na sexta-feira, indo para a parte final, né? Final da semana, o sol aí está forte, está bonito, né? Não que ele seja feio, mas são algumas expressões que a gente acaba usando e a gente depois que a gente usa, a gente fica, né, perguntando por que que usa, mas é o costume. Queridos, o texto de hoje, eu falei ontem, né? Eu preguei, na verdade, né, na quarta-feira, falei sobre Pedro, a volta do Senhor, e o texto fiz a finalização com o texto de Salomão. E ontem eu passei, né? Falei da mensagem, falei que eu ia passar o vídeo para aqueles que assistirem, para aqueles irmãos da igreja puderem assistir, porque as pessoas agradeceram bastante a mensagem. E hoje a gente falaria algumas coisas nos originais, né? O sentido original. Eu digo para vocês o seguinte, que Deus tem realmente um plano para nós. E, sabe, quando a gente aprende, vê algumas coisas, a gente cresce espiritualmente. E eu vou ler hoje algumas coisas, destacar algumas coisas, de algumas palavras que dão uma ênfase maior. E no capítulo lá de Salomão, capítulo 3 de Eclesiastes, a gente vai. Eu vou até fazer um sermão, o sermão de sábado, tempo para tudo. Porque hoje a gente só vai falar do verso 1 e do verso 11. A minha intenção ali é falar da eternidade, né? Que Deus colocou a eternidade. Estamos, temos que falar da volta de Jesus. E como Deus colocou a eternidade no coração das outras pessoas, ou seja, de todos os homens, nós já temos a eternidade, você também, que você assiste, você busca algo do Senhor. E existem outros que ainda não estão buscando, mas estão. Deus colocou lá. Então, se Deus colocou e a gente sabe que Deus colocou, a gente tem que saber alcançar esse coração. E esse é o objetivo da mensagem que eu preguei na igreja, que eu passei ontem, e hoje, buscando no original, a gente dá uma ênfase maior. Mas aquele texto de é tão grande assim, tem tanta coisa, sabe? Tempo para isso, tempo para aquilo, mas não é só simplesmente isso. Eu acho que vai valer a pena. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor? Maravilhoso Pai, eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo dia. Continue nos dando saúde, vigor, nos ajude a entender esses últimos momentos. A gente ainda está em pandemia e por mais que algumas coisas estejam voltando aos normais, pessoas estão morrendo, nós ainda estamos vivos. Então, o Senhor tem alguma uma mensagem para nós? O Senhor tem algum propósito para que a gente possa continuar a viver? Então, nos ajude a entender esse propósito do porquê de estarmos vivos e pregar o Evangelho. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, conforme o que eu falei, nós estamos vivos. Muitas pessoas têm morrido aí nesse período de pandemia. E a minha mensagem de ontem foi justamente de pessoas que conheceram a fé, né, da minha infância e tal, e que agora, ou por agora, nos procuraram. Não foi uma ou duas, eu contei a experiência aí de duas pessoas, mas outras pessoas me procuraram, eu até falei todas, né? Não foram todas, mas muitas pessoas me procuraram, mandaram mensagem, né, no privado, tal, para perguntando as coisas eternas, perguntando as coisas celestiais, sabe? E eu não sei se você se lembra de uma mensagem que eu preguei logo no início, quando eu contei uma história de um sonho que eu estava numa van e nesta van eram algumas pessoas, tal. Eu me lembrei de, de e eu saí da van, né? Tem a história aí. Depois eu posso me lembrar
do tema, né, para você procurar se você não assistiu. É muito bonito. Logo no início eu conto a experiência lá. E eu me lembrando dessas pessoas me ligando, né, ou me mandando mensagem, me lembrei um pouco olha, tá me mandando mensagem, que bênção. E todas elas, de maneira especial, acabavam dizendo, né, não sei se tem chance, não sei se tem mais oportunidade, eu fui longe, e eu me lembro nos sonhos, né, sobre isso. Eu falei alguma coisa para os irmãos. Queridos, quando a gente lê Pedro aqui, 2 Pedro capítulo 3, a gente vê, olha só, no verso 4, quando diz assim, e dizendo onde está a promessa da sua vinda, ou seja, Pedro começa a dizer, né, que vão vir pessoas escarnecedoras, pessoas que zombam da palavra de Deus, seguindo as suas próprias paixões, tá? Seguindo a vida errada, literalmente, literalmente, seguindo o que é proibido, fazendo o que é errado, sabendo o que é errado, mas seguem. E percebe que hoje a sociedade está assim, está fazendo o que é errado, sabe que é errado, mas finge que nada acontece. Então, esse tipo de pessoa vai dizer assim: onde está a promessa da sua vinda? Essa expressão onde está em algum lugar? É de zombaria mesmo. Ah, Moisés, você é pastor, né? Cadê a promessa? Jesus vai voltar mesmo, né? Vai. Jesus não voltou no 11 de setembro de 2001, já tem quase 20 anos, pouco mais aí de 18, 19 anos, né? Estamos em 2020, 2001, 11 de setembro, estamos aqui 16, 18 de setembro, então um pouquinho mais de 19 anos atrás. Será que vai passar mais 19 anos do pós-Covid? Eu não sei. O que eu quero dizer para você e para mim, né, para nós, é que há pessoas que depois que passa esse momento de do medo da morte, voltam às paixões. Ainda há um grupo de pessoas que estão pensando nas coisas dos céus ou tentando buscar. Fale de Jesus. Então, perguntam alguns, né? Por cadê? Aonde está a, a, a promessa, né? Está em algum lugar a promessa da sua vinda? E essa sua vinda é literalmente uma expressão no grego chamada parousia, que é realmente a volta de Jesus, sabe? É a volta de Jesus, que Jesus vai vir, vai restaurar essa terra, depois vai ter o dia do juízo. Então, tudo isso está nessa parousia, esse termo no original, parousia. Isso é o que nós estamos aguardando, é a volta de Jesus, para ele dar cabo ou dar fim às perseguições, dar fim às nossas lutas. E aqui eles continuam dizendo o seguinte: porque desde que seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como está desde o princípio da criação. Tudo continua igual. Agora a gente só usa máscara. Mas eu vou no banco, vou na farmácia, vou na padaria, engano os outros, porque quem engana continua se enganando, quem mente continua mentindo. Sabe, queridos, as pessoas estão fazendo as coisas e muitas delas podem até não ser esse tipo de escarnecedores, porque essa expressão aqui está falando de gente mais que a gente normalmente não tem costume de andar. Mas se nós não estivermos buscando o céu, se nós estivermos no erro, não vai adiantar fazer reavivamento, não vai adiantar fazer reforma, não vai adiantar trocar alimentação. Hitler era vegetariano. E olha como ele era mau. Quantas pessoas não comem alimentos de origem animal porque adoram os animais, adoram a natureza? Então, a reforma sem o reavivamento do Espírito Santo na minha vida e na sua vida não serve.
Não serve. Ah, é boa saúde, é porque vai ter mais boa saúde, mas boa saúde para Deus, para fazer as coisas de Deus. Porque tem muita gente aí que mexe com o inimigo, que trabalha para o inimigo, que também é vegetariano, vegano, que seja, né? Eu sei que hoje a palavra vegano tem mais mais é quase como uma religião aí, mas ainda assim tem muita gente que faz isso, mas para o mal, para ser usado pelo inimigo. Então, queridos, não faça simplesmente por fazer. Faça porque você está aguardando a breve volta de Jesus. Então, queridos, esse texto aqui, quando fala está deliberadamente esquecem, literalmente estão resolvidos ou determinados. E ao que? A estar escondido. Eles escondem. Escondem o quê? Escondem informações. Escondem as coisas dos céus justamente para não passar avante. Não estou falando aqui no sentido de que eles têm uma informação e eles estão escondendo. Não, pode até ser, mas não é essa a minha intenção aqui. Porque o texto, quando deliberadamente, é literalmente, eles estão resolvidos, determinados. Determinados ao quê? A deixar esquecido as coisas de Deus. Eles não querem. Você fala, 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 zombam. Fala, 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 zombam. É verdade. Tem gente aí, tem muita heresia. Tem muita gente que diz ser cristão e é, desculpa a expressão, doido varrido. Tem. Só que as pessoas, os que são os escarnecedores, pegam os maus exemplos apenas para descaracterizar ou zombar de todos os que servem a Deus. Então, querido, tem coisa errada aí? Tem. Tem muita gente que é crente e fala algumas coisas que não deveria falar? Sim, mas esses escarnecedores, pegam um outro que falou alguma coisa, que diz que faz, que tinha que sofrer mesmo, tá aí, ó. Aí esses crentes são tudo assim, não sei o que é assim. Então, hoje o objetivo parece que é destruir essa fé cristã em prol de em prol de uma ideologia. Sabe, queridos, cuidado, cuidado. Seja fiel a Deus. Faça os princípios nas coisas de Deus. Naquilo que você errar, busca ao Senhor perdão. E aí Pedro continua dizendo que surgiu pela palavra de Deus uma coisa que eles querem esquecer, né? Ele fala que surgiu a terra pela água e através da água, e pela qual, verso 6 diz que veio perecer, destruir o mundo afogado pela água. Literalmente seria ser súbita, subitamente é, coberto com água. Subitamente o mundo foi coberto com água. Nós acreditamos no dilúvio. Essas pessoas que zombam, não. Mas falam. Falam para dizer que não existe. Você quer ver uma coisa? Você fica tentando provar que a história do Chapeuzinho Vermelho não existe? Você não fica tentando provar. Por que você não fica tentando provar do lobo mau que pega as criancinhas para fazer mingau? Porque por mais que você saiba que o lobo pode realmente, como animal, devorar uma criança, ele não vai cozinhar e fazer um mingau dele. É uma história, uma anedota, né? Chapeuzinho Vermelho. Ninguém fica tentando provar nada que está errado. Olha, estou provando que Chapeuzinho Vermelho não é bem assim. Porque tem um grupo que acredita. Não, eu já ouvi falar da história, ou acredito que você também, mas a gente fica tentando provar alguma coisa? Não. Então, se realmente o dilúvio não existisse, eles não tinham que gastar tempo. Se realmente Deus não criou o mundo, eles não têm que ficar provando nada.
justamente por tentarem provar ou tentar mostrar que não existe, é que para mim continua a existir. Porque se fosse algo realmente verdadeiro, que não existiu, que Deus não criou, que tudo veio do acaso, não tem por que gastar tempo para provar. Você não tem que ficar gastando tempo para provar a mentira. Basta viver na verdade. Eu não tenho que ficar estudando a mentira. Basta viver a verdade. Basta viver a verdade. Então, queridos, se eu busco a verdade, se eu busco o conhecimento da verdade, acabou. Eu não tenho que buscar. Não, eu tenho que estudar a mentira para eu saber refutar a mentira. Não precisa não. Se você sabe da verdade e acontece alguma coisa fora daquilo que você aprendeu como verdade, e você tendo pleno conhecimento da verdade, porque a Bíblia fala que tem pessoas que têm o pleno conhecimento da verdade. Isso aqui está fora. Na dúvida não ultrapassa, não é assim? As leis do trânsito, na dúvida não ultrapassa. Então isso aqui está fora do padrão que a Bíblia diz. Não é para fazer. Ah, mas você não sabe, você tem que estudar. Não é para fazer. Simples. Hoje as pessoas querem ser politicamente corretas e a maioria de político está corrompido. A maioria. Tem gente ainda que é diferente. Eu estou indo para essa parte aqui final, porque aí eu vou para o texto lá de Salomão. Diz assim, olha só. Aí o Senhor fala, né? Verso 8, que um dia para o Senhor, literalmente é assim, um dia ao lado do Senhor é como se fosse 1000 anos. Por isso que foi traduzido desse jeito. Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Mas no original é como se literalmente fosse assim: um dia do lado do Senhor é como se fosse 1000 anos. Você está do lado do Senhor, queridos? Porque para o Senhor, um dia é como se fosse 1000 anos. Você já viu algumas pessoas que andam com o Senhor e outras que não andam? E as que andam têm um conhecimento assim, e você fica assim, poxa, como é que fulano sabe tanto? Deus controla o tempo, sabe? Poderia muito bem um dia do lado do Senhor ser como 1000 anos de conhecimento. Porque, queridos, passar um dia sem o Senhor deve ser muito ruim. Eu louvo a Deus por poder conhecer o Evangelho, de poder pregar o Evangelho. Mas a gente tem coisa para fazer. A gente não pode ficar só louvando, louvando, louvando e não fazer nada. O verdadeiro louvor é você fazer alguma coisa em prol do próximo. E o verso 9 ainda diz: o Senhor não retarda. Essa expressão, eu vou parar aqui e daqui eu vou lá para Salomão. O Senhor não retarda a sua promessa como algum a julgam demorada. No original é assim: o Senhor não atrasa, não desperdiça tempo com a sua proclamação, como alguns conduzem com lentidão. Esse alguns é assim, é a expressão de comparação com governantes. Ou seja, Deus não é como alguns governantes que demoram demais para fazer as coisas. Eu votei em fulano, mas ele demora para fazer as coisas. Ele faz de lento demais. Eu estou decepcionado. Não é assim que o povo fala? De diversas coisas, para quem quer que votou. Eu votei no fulano, mas ele demora demais. Ele é lento demais. Ele gasta tempo demais. O texto é uma comparação. O Senhor não é como esses líderes. O Senhor não gasta o seu tempo. Aliás, ele é acima do tempo. O Senhor não atrasa, não joga tempo fora. Deus não joga tempo fora. O que Pedro está querendo dizer é que cada minuto que ele não aparece, não é porque ele está jogando tempo fora como os líderes da terra fazem. Esse o sentido aqui. Mas ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Essa expressão cheguem
deem lugar ao arrependimento, mudança de mente. Então, no original é o seguinte: o Senhor não desperdiça tempo, o Senhor não gasta tempo, o Senhor não quer é, perder o tempo, ele não perde o tempo com a sua proclamação, com a promessa da volta. Pelo contrário, ele quer que todos cheguem, ou seja, que todos deem lugar a uma mudança de mente. Então, queridos, não é como líderes governantes, né? Vocês não sabem, eu estou aqui, vocês não sabem como é que é difícil administrar as coisas. Deus não precisa disso. Mas do mesmo jeito que hoje eu vejo alguns amigos tendo me procurado, pedindo sobre salvação, ainda há outros. E há outros que você conhece também. Por isso o Senhor não retardou a sua promessa. Mesmo que alguns zombem. E eu quero ir para Eclesiastes 3, eu vou ler agora os versos 11 e o verso 1 e o verso 11. O verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. No original é há um tempo marcado, determinado, estando fixo. Há um tempo determinado, marcado. Há um tempo fixo. Há um tempo fixo. Para todo o propósito debaixo do céu. E esse propósito, olha, aqui no original é o seguinte: esse tempo, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, esse tempo aí não é só tempo, tempo no sentido de vida, de experiência, ou seja, todas as experiências que você vai ter. É propósito, na verdade, é o bom prazer, um deleite, um anseio pelos céus. Então, as coisas ruins também, quer dizer que foi Deus que colocou as coisas ruins porque Deus se deleita em fazer isso? Não, Deus não se deleita. O que Deus deleita é salvar. Então, há um propósito. Deus tem um tempo marcado para tudo. Deus tem algo fixado para tudo. Tudo. Então, não lute contra o tempo. Hoje é o tempo de falar de Jesus. Jesus está voltando. Possa ser que ele demore mais tantos anos quanto foi as Torres Gêmeas, mas fale de Jesus. Mostre Jesus para os outros, porque aí você vai estar pronto. O que Jesus disse que a gente precisa saber é: esteja pronto, porque na hora em que eu voltar, muitos não vão estar. E aí ele fala, né, tempo de nascer, tempo de morrer, e aí eu vou ler, vou pregar isso no sábado. É muito bonito essa parte. E eu quero ver o verso 11, quando diz assim: Deus fez, tudo Deus fez formoso. Essa expressão formoso é elegante, é bonito, ou seja, tudo Deus fez bonito no seu tempo. O propósito de Deus para nós é para nos dar experiência, só que às vezes a gente acaba usando para o mal. Não o propósito de Deus. O propósito de Deus era que fosse bonito, para que eu tivesse uma experiência bonita, para que você tivesse uma experiência bonita. E aí também ele diz assim: e ele estabeleceu, ele garantiu a eternidade, a existência de uma eternidade no coração do homem. Deus colocou no meu coração e no seu coração a necessidade de buscar o Senhor. Deus colocou no coração do ser humano a existência de uma eternidade. É por isso que estes cientistas que dizem não acreditar em Deus ficam estudando as coisas aí fora para tentar provar que Deus não existe, porque são fascinados pelas coisas eternas. Como eu já disse, se fosse historinha do Chapeuzinho Vermelho, a Alice do País das Maravilhas, até assisti já filme de Alice do País das Maravilhas lá. O Homem-Lata, Coração, o Leão, e pá, o Homem-Lata precisava de um coração e tal. Então, assim, sabe?
Quando a gente vê isso, a gente percebe o seguinte: a gente sabe que ninguém acredita. Por mais que todo mundo conheça a história, ninguém a pratica como sendo verdade. Agora, a estes grandes homens tentando provar que Deus não existe, tentando provar que não há dilúvio, tentando isso, só mostra, continua só apresentando para mim que existe. Tanto é que existe que eles se incomodam tanto porque não amam o Senhor que nós servimos. Então, o objetivo é tentar provar que não existe, porque tem ódio, tem vontade de destruir. Mas Deus colocou no coração dos homens, no interior, na mente dos homens, a experiência, o desejo pelas coisas eternas. É por isso que se o povo não adorar a Deus verdadeiro, vai adorar a vaca, como adora na Índia, vai adorar boi, bezerro, vai adorar animais, sabe? Vai adorar a natureza, Deus está em todo lugar, tem uma força tal. E existem forças eletromagnéticas? Sim, lógico que tem. Poder de ação, reação, atração. Existem forças. Ou não existe forças eletromagnéticas? Tem. Ah, vamos e tal, isso e aquilo. Tudo para dizer que Deus não existe. Deus existe. Deus colocou a eternidade. E aí ele diz assim: sem que este possa descobrir as obras. Não é que é sem que este, é se não, gastando pelo uso. Ou seja, se não se esforçar, se não gastar pelo uso, não vai conseguir encontrar as obras que Deus fez. Então, o objetivo, queridos, é o seguinte: para que Deus pôs a eternidade no nosso coração? Para a gente buscar a fundo a palavra de Deus. Eu termino dizendo o seguinte: gaste o do seu tempo. Todo o tempo que Deus está permitindo e ele não chega e ele não vem, não é porque Deus não existe ou porque ele não quer nos salvar, mas ele quer que todos mudem a mente. Ele quer que todos deem lugar a uma mudança de mente, porque no coração ele garantiu a eternidade. Ele já disse no nosso coração, no nosso interior, que há algo eterno. Há algo maior do que a mim e a você. Há algo maior do que essa terra. Agora que a gente sabe disso, vamos pregar o evangelho, vamos falar a estes que já está lá intrínseco, sabe? Sabe aquela comida que você olha assim, nossa, me deu vontade de comer, e você fica lutando, e quando você come, nossa, que é gostoso. Tem vezes que você come, eu achei que fosse, mas não é. Mas tem outras que, nossa, é gostoso, é mais gostoso do que eu imaginei, pois Deus colocou a eternidade no coração da humanidade. Vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Jesus, vamos reavivar e reformar a nossa vida para a gente ter coragem de falar, para os outros terem coragem de escutar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando. Abençoe o nosso dia, Senhor. Abençoe a sexta-feira. Logo, logo vai chegar o fim de semana, chegar o sábado. Nos ajude, Senhor, a entender que tudo tem o seu tempo e que agora o Senhor colocou a eternidade em nossos corações, no coração da humanidade, para a gente falar. E que o Senhor deseja não é simplesmente mostrar que o mundo vai ser destruído, que o mundo vai pegar fogo, mas que o Senhor quer que todos deem lugar a uma mudança de mente. Nos ajude a mudar a nossa mente, para que a gente, com o teu Espírito, possa pregar e que eles, aceitando o Espírito Santo em suas vidas, possam também mudar as suas mentes. Em nome de Jesus. Amém.